Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver um problema sobre polinômios. Vamos ao enunciado do problema. Ele diz o seguinte: mostre que cosseno de 20 graus é raiz do polinômio 8x ao cubo menos 6x menos 1. Em seguida, decida se cosseno de 20 graus é racional ou irracional, ok? Então, você tem um polinômio do terceiro grau, 8x à terceira menos 6x menos 1. A primeira parte do problema, ele quer que você mostre que cosseno de 20 graus é uma de suas raízes. Que o polinômio é um polinômio de grau 3 em x, portanto, ele vai ter 3 raízes. E ele quer que você mostre que uma delas é o cosseno de 20 graus, ok? Aí, em seguida, ele quer que você decida se o cosseno de 20 graus é um número racional ou é um número irracional. Então, vamos à solução do problema. Para resolver esse problema, um fato que vai nos ajudar é conhecer o cosseno do arco triplo. Em trigonometria, a gente estuda que o cosseno de 3θ pode ser escrito como sendo 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 vezes o cosseno de θ. Isso aqui é bastante conhecido no assunto trigonometria, ok? Então, existe lá essa identidade, que é chamada cosseno do arco triplo. Isso é bastante utilizado lá em trigonometria. Então, observe, eu vou manipular essa identidade e mostrar que cosseno de 20 graus é raiz do polinômio dado lá no enunciado. O polinômio 8x à terceira menos 6x menos 1. Aí, para isso, vamos pegar o cosseno de 3θ, passar para o lado direito da igualdade. Então, vamos ficar com 4 cosseno ao cubo de θ, menos 3 vezes o cosseno de θ, menos o cosseno de 3θ. Aí, isso vai ficar igual a zero, ok? Agora, observe que o polinômio ele é 8x ao cubo menos 6x menos 1. E essa parte aqui inicial, você tem o cosseno de θ elevado ao cubo, E aqui aparece o cosseno de θ. Então, isso sugere que esse termo aqui, ele represente o x ao cubo do polinômio e esse aqui represente o x, o termo em x. Ok? Mas o coeficiente lá do x ao cubo no polinômio dado é 8. E o coeficiente do x de primeiro grau é menos 6. Então, para isso, vamos multiplicar essa igualdade aqui, ambos os membros, por 2. Ok? Então, se eu multiplicar por 2, vamos ficar com 8 cosseno ao cubo de θ menos 6 vezes o cosseno de θ, menos 2 vezes o cosseno de 3θ, ok? Isso aqui igual a zero. Então, eu multipliquei essa igualdade aqui, ambos os membros, por 2, obtendo essa. Agora, observe que se você faz o θ igual a 20 graus, fazer θ igual a 20 por quê? Porque ele quer que você prove, que o cosseno de 20 graus é raiz do polinômio lá do enunciado. Então, é bem sugestivo que eu faça o θ igual a 20 graus. Então, fazendo θ igual a 20 graus, temos. Então, quando eu troco o θ dessa última igualdade por 20 graus, a gente vai ficar com 8 vezes o cosseno de 20 graus elevado ao cubo, menos 6 vezes o cosseno de 20 graus,
menos 2 vezes o cosseno de... Ora, como eu vou trocar o θ aqui por 20 graus, eu tenho aqui 3θ. 3 vezes 20 graus vai dar 60 graus, ok? Então vai ficar 2 vezes cosseno de 60 graus aqui no final, igual a zero, ok? Então, essa equação ela pode ser escrita como 8 vezes o cosseno de 20 graus elevado à terceira, menos 6 vezes o cosseno de 20 graus, menos 2 vezes o cosseno de 60. Só que a gente sabe que o cosseno de 60 graus, ele vale 1 sobre 2, e aí igual a zero. Então, continuando, vamos ter 8 vezes o cosseno de 20 graus elevado à terceira, menos 6 vezes o cosseno de 20 graus, e menos 2 vezes meio vai dar igual a 1, e aí ficando igual a zero, ok? Aí observe que essa última igualdade sugere que cosseno de 20 graus seja a raiz desta equação polinomial, 8x elevado à terceira, menos 6 vezes x, menos 1 igual a zero, ok? E aí esse cosseno de 20 graus, veja que o cosseno de 20 graus ele aparece no lugar do x desta equação polinomial. Logo, isso está mostrando que o cosseno de 20 graus é uma das raízes dessa equação polinomial, ok? Consequentemente, raiz desse polinômio que aparece do lado esquerdo da igualdade. Tá? Então está provado aí que cosseno de 20 graus é raiz do polinômio 8x ao cubo menos 6x menos 1, como queríamos demonstrar, ok? Então fizemos aí uma parte do problema, que é provar que cosseno de 20 graus é raiz deste polinômio, ok? Agora ele pediu para você decidir se cosseno de 20 graus ele é um número racional ou é um número irracional. Aí para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos agora voltar nessa última equação que a gente acabou de obter, essa equação polinomial de grau 3, ela é 8x à terceira, menos 6x menos 1 igual a zero, ok? E aí a gente sabe que uma de suas raízes, é cosseno de 20 graus, que foi o que acabamos de provar, certo? Vamos chamar essa raiz, cosseno de 20 graus, de x1. Então, uma das raízes da equação x1, certo? A equação 8x ao cubo menos 6x menos 1 igual a zero. Uma das raízes vai ser x1, e esse x1 é exatamente o cosseno de 20 graus. E agora precisamos, decidir se cosseno de 20 graus ele é racional ou irracional. Sabemos que existe um teorema chamado teorema da raiz racional, que diz o seguinte, que se uma equação polinomial de coeficientes inteiros, o teorema ele tem essa restrição, tá certo? Se uma equação polinomial de coeficientes inteiros admite uma raiz racional do tipo P sobre Q, tá certo? Com P e Q inteiros, que é claro, é não nulo, certo? Só que P e Q aqui são inteiros, e a gente pode também assumir que P e Q são coprimos, isto é, o MDC entre P e Q é igual a 1 e, portanto, essa fração está na forma reduzida. Então, se uma equação polinomial de coeficientes inteiros admite um número racional do tipo P sobre Q como raiz, ele diz o seguinte, o teorema, que o numerador dessa fração ele é divisor
do termo independente da equação, então é divisor de menos 1, que é o termo independente da equação, e o denominador ele é divisor do coeficiente líder, o coeficiente de x ao cubo. Então o que aqui ele é divisor de 8. Tá ok? É isso que o teorema da raiz racional diz. Diz que se a equação tiver os coeficientes inteiros, caso ela admita uma raiz racional do tipo P sobre Q, o P vai ser um divisor do termo independente e o Q é um divisor do coeficiente líder. Então aqui a gente pode achar as possíveis raízes racionais que essa equação admite, certo? Caso ela admita a raiz racional, porque o teorema não garante que tenha a raiz racional. Ele diz que se tiver, você vai encontrá-la desse modo aqui, tá certo? Então, quais são os candidatos a P, né? São os divisores de menos 1, que são mais ou menos 1, tá? E os candidatos a Q são os divisores de 8. Aí, quais são os divisores de 8? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4 e mais ou menos 8, ok? Então, os possíveis candidatos a raízes racionais desta equação vão ser o quê? Vão ser os valores que eu vou obter dividindo P por Q, certo? E aí, quando eu divido mais ou menos 1 por esses valores aqui embaixo, eu encontro mais ou menos 1, mais ou menos meio, mais ou menos 1/4 e mais ou menos 1/8. Tá ok, pessoal? Então, se essa equação admitir raiz racional, tá certo? Ela é um desses números aqui. Então, é fácil verificar por inspeção, né? Você tem que pegar cada um desses números e substituir no lugar do x e verificar qual deles satisfaz a equação. Aí isso eu vou deixar como exercício para vocês, tá ok? A gente deve pegar cada um desses números dessa lista aqui e substituir no lugar do x. O que funcionar na equação vai ser uma raiz racional da equação. Mas aí é fácil verificar, né? Se você fizer a substituição, você vai constatar que nenhum desses números é raiz da equação. Tá certo? Então, caso essa equação tivesse uma raiz racional, ela seria um desses números aqui, mas nenhum desses números é raiz da equação. Logo, como nenhum desses números, né, que são os possíveis valores racionais que podem ser raiz dessa equação, nenhum desses números aqui é raiz, né? Então, cosseno de 20 graus vai ser um número irracional, já que ele é raiz da equação. Tá claro? Porque as possíveis raízes racionais estão nessa lista aqui, mas como nenhuma delas funciona, tá certo? Ou seja, nenhum desses números aqui é raiz dessa equação, então o cosseno de 20 graus, como ele é raiz, isso já foi provado na primeira parte, a gente conclui que ele é um número irracional, certo? Então a conclusão é que cosseno de 20 graus é irracional. Tá claro? Então, se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.